Uma pessoa bem hidratada, independente da idade dela, ela tem uma pele lisinha. E você vai ver isso em você. Eles fizeram estudo com pessoas que tinham rugas e tomaram 3 litros d'água por dia durante 2, 3 meses e fizeram o estudo antes e depois. E se eu te mostrar as fotos, nas minhas aulas eu mostro, você vai achar que a pessoa passou por uma cirurgia de estética, por uma cirurgia, uma plástica. Olá, seguidores do Minha Saúde Curas Naturais. Aqui é o Dr. Lair Ribeiro. O vídeo já vai começar. Depois que o vídeo terminar, aproveite para visitar o site do Dr. Lair Ribeiro, www.lairribeiro.com.br, e tenha acesso a vídeos, livros e artigos do Dr. Lair Ribeiro e conquiste o conhecimento necessário para transformar a sua vida. Você vai ver, o dente, por exemplo, é o que tem menos água e o sangue é o que tem mais água. Então, dependendo do órgão, varia esse percentual. Mas fazendo uma média, a média é em torno de 70%. Então, já que 70% do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo é água, deve ter muita função. Do contrário, o Criador não tinha colocado desse modo. Não é verdade? O Dr. Batman Gelid, ele nasceu no Irã em 1933. Ele era de uma família de classe média alta. Ele teve a oportunidade de estudar o estudo fundamental e médio na Escócia. Ele fez medicina na Inglaterra. Ele voltou para o Irã. Política, não tem nada a ver, não roubou, ele não fez nada. É por problemas ideológicos. Ele recebeu uma pena de 31 meses de prisão. E ele era o único médico preso nessa penitenciária. E lá havia mais de 3.000 prisioneiros. E como não tinha médico, ele era o médico que resolvia tudo. E como não tinha nada, não tinha remédio nenhum, a única coisa que tinha à disposição era água e sal, e ele começou a fazer estudos com água e sal, e começou a curar pessoas. E ele se empolgou tanto com isso, que quando completaram os 31 meses, e ele, em vez de ir embora, ele fez uma solicitação para ficar mais 4 meses preso, olha que coisa impressionante, para poder terminar os estudos dele sobre água e sal. Nisso geraram 6 livros, ele publicou 6 livros, que são importantes até hoje, apesar de já ter morrido. Depois ele mudou para os Estados Unidos, e ele passou o resto da vida dele lecionando sobre água. Então, ele foi o grande desbravador, o grande pioneiro para mostrar ao indivíduo comum, leigo, a importância da água e do sal. E nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui. Então, esses 6 livros são sagrados. Eu tenho o privilégio de ter lido todos esses 6 livros do Dr. Batman Gelid. Então, ele é um dos meus heróis nessa área. Ok, a terceira pergunta, Dr. Lair. Quais são os pressupostos equivocados sobre a água? Pois é, o Dr. Batman Gelid, ele mostrou que a classe médica, nós médicos, acreditamos em algumas coisas sobre água que não é verdadeiro. A primeira coisa, por exemplo, é que quando você está desidratado, você tem uma boca seca. Isso não é verdade. Você pode estar desidratado e não está com a boca seca. A segunda é que você sempre vai ter sede quando precisar de água. Isso não é verdade. À medida que você envelhece, você vai perdendo todas as funções, você também perde essa habilidade da sede. Então, o indivíduo, a partir dos 60 anos de idade, ele tem que ser orientado a tomar água sem sentir sede. Porque se ele for esperar a sede, ele não vai tomar água de jeito nenhum. O terceiro mito com relação a isso é que você pode substituir a água. Você não pode substituir a água por suco, por café, por chá. Não, água é água. Então, esses mitos todos vêm confundindo. Mas o principal deles, que eu quero passar para você, é o seguinte: não espere ter sede para beber água.
Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.